e recebemos aqui no estúdio a Sandra Cassaro, que é a filha do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Anastácio Cassaro. Ele foi assassinado em 1986. O pai dela foi vítima de uma armação política que tinha como objetivo dar posse ao vice-prefeito. A família só viu justiça ser feita ano passado, 25 anos depois do crime. Mas alguns dos condenados estão foragidos e agora é ela, a Sandra, que está aqui no estúdio, que disse que está sofrendo ameaças de morte. Sandra, obrigado pela presença. Bom dia para a senhora. Bom dia. Só para relembrar aqui, o pai da senhora foi assassinado em 1986. Exatamente. A partir dali começou uma luta da família por justiça, para que houvesse de fato um julgamento. Como é que foi esse tempo todo, desses 25 anos até o julgamento? Exatamente. Foi uma luta muito grande, eu não participei naquela época. E a minha irmã, que estava à frente do processo, ela deixou de atuar em 92, porque era tudo muito difícil, muito complicado. A gente não conseguia colocar provas e sempre empurrando para cá, empurrando para lá, desistiu. E agora, com a vinda do CNJ, nós fizemos uma denúncia. Mas mesmo assim, mesmo a gente fazendo a denúncia, o juiz da primeira vara criminal, Dr. Marcelo Soares Cunha, já estava mexendo nos processos antigos. E um deles era do papai. Quando eu cheguei lá para conversar com ele estava com o processo em cima da mesa dele, aberto, ou seja, ele já estava estudando o processo e disse para mim, vocês queiram ou não, este processo eu vou julgar, e bati assim em cima dele. Então, o cara é um homem muito decidido, tanto que ele julgou não só o do papai, como outros processos antigos também. E aí teve o julgamento do seu pai, 5 pessoas foram condenadas. 5 foram condenadas. Por serem mandantes ou executores? Mandantes, os executores já foram assassinados. Assassinados? Assassinados. Aí, os mandantes foram condenados, esses 5 foram condenados, estão todos presos? 2 foram presos no mesmo dia. E 3 estão foragidos. Eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, que quem condenou os mandantes, que para mim são uns monstros, não foi a família Cassaro, não fui eu, Sandra Cassaro, e nem meus irmãos. Quem condenou foram 7 juízes de fato, representando o povo, baseado em cima de um processo muito bem montado, onde eles são réu confesso. Se você ler, vai lá, eles contaram pra gente como é que foi o crime. Quando eu li, há 3 anos atrás, que eu tomei conhecimento do processo, eu fiquei abismada. Como é que pode um processo desse ficar tantos anos engavetado, tantos anos sem ser julgado? Então, eu gostaria de deixar bem claro que se eles perderam a liberdade e o convívio social, é por conta de um crime que eles cometeram há 26 anos atrás, e não por culpa da minha família. Sim. Aí houve essa condenação, 5 condenados, 3 estão foragidos, 2 estão presos. E aí que começaram as ameaças em relação à senhora e que tipo de ameaça, como é que a senhora está sendo ameaçada? Bom, desde que nós começamos a trabalhar, para ver a justiça triunfar, e triunfou, começaram as ameaças de que eu seria a próxima vítima. Isso após o julgamento? Antes. Antes do julgamento? Antes do julgamento. Como que são essas ameaças? É telefone, alguém liga, manda carta? Não, na época do meu pai, eles ligavam muito. Agora não. Agora, devido a gente ter contas telefônicas, provando isso aí, inclusive consta isso no processo, eles mandavam recado. Por quem? Como assim que isso funcionava? Amigos em comum, pessoas que ficavam assustadas, com medo, ouviam e vinham contar. Até então, eu fiz um boletim de ocorrência e coloquei no processo. Só que há pouco tempo atrás, há uns 2 meses atrás, eu recebi um telefonema de um órgão oficial do governo, numa quarta-feira, dizendo o seguinte, Sandra, sai de casa, porque nós descobrimos uma armação para poder te matar. Que órgão? Eu gostaria de não dizer... Foi um órgão oficial do governo? Órgão oficial, para não atrapalhar as investigações. Inclusive, foi isso o problema que criou até hoje, que eu não fui até a imprensa. Um dos problemas foi esse, a gente não pode expor para não atrapalhar as investigações. Mas aí a senhora teve certeza, então, que as ameaças eram, de fato, exatamente, verdadeiras, exatamente, porque foi um órgão oficial do governo que me ligou. Sai de casa, porque nós descobrimos essa trama... E cuidado com moto, cuidado com carro, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu fiquei sem saber o que fazer. Mas aí a senhora teve proteção? Eu saio de casa e vou para onde? Como é que eu vou me proteger? Exatamente. Eu fiquei meio apavorada, assustada. A primeira pessoa que eu liguei foi para o meu irmão.
a segunda pessoa que eu liguei foi para o Tribunal de Justiça. Liguei para o desembargador, que tomou providências imediatas. E a senhora hoje tem proteção policial? Tem proteção, sim. E a senhora está fora de casa? Estou fora de casa. De onde vêm essas ameaças? A senhora sabe quem é que está ameaçando a senhora? Qual o interesse disso? A senhora acredita que tem ligação com a condenação dos condenados, que ainda estão foragidos, condenados por terem assassinado seu pai? Sem dúvida alguma, porque eu não tenho inimigos, não tenho desafetos. Meu pai também não tinha inimigos. Eles é que são inimigos da verdade, da coisa certa e do Estado de Direito. Então, nós não temos inimigos, eles que são inimigos da verdade. E a gente fica sem saber o que fazer direito. Eu estou numa situação delicada, mas assim, eu não me abato. Eu continuo forte. Agora, o que a gente sabe é que tem policial civil envolvido. Nessas ameaças? Nessas ameaças. O que me entristece é saber que o dinheiro que ele recebe mensal, o salário dele para me defender, sou eu que pago também. Eu pago imposto. Um policial civil da ativa está ameaçando a senhora. Como é que a senhora tem certeza disso? Eu gostaria de não poder, eu não posso falar detalhes para não atrapalhar as investigações. Sim. Aliás, não deveria nem estar dizendo isso, mas eu estou cansada de me calar. Eu acho que quanto mais você expõe, mais você fica protegido. E eu quero que ele saiba, tá, que os órgãos oficiais do governo já sabem, porque eu já denunciei o nome. Já estou cansada. Para mim, isso é uma palhaçada, isso é uma pouca vergonha. Em pleno século XXI, um ser humano receber, empreitar a morte de outra pessoa. Já não basta meu pai? Dona Sandra, isso tudo que a senhora está dizendo é muito grave, deixa a gente aqui chocado, imaginando como é que é a vida da senhora hoje em função de sofrer ameaça, enfim, viver com esse medo constante. A senhora, essas ameaças, alguma vez já se concretizaram? A senhora sofreu um atentado, algo do tipo, após o julgamento do seu pai? Sim. O que aconteceu? Atiraram lá em frente à minha casa. Atiraram na casa da senhora? Não atiraram na minha casa, atiraram em frente à minha casa. Na verdade, eu estou esperando a apuração da polícia, mas a gente tem certeza, porque tinha um homem parado no mesmo lugar onde começou a questão do papai, o mesmo modo operante, entendeu? Mesma coisa. Então, a gente já sabe até quem é. Sim, né? Mas, desculpe, atiraram, a senhora disse, na frente da sua casa, mas não pode ter sido um outro crime? De forma alguma. Porque atiraram em quem? De forma alguma, para cima, para os lados. Eu não tenho dúvida alguma. Eu não tenho dúvida, mas de qualquer forma vamos esperar a apuração da polícia, entendeu? Mas eu não tenho dúvida alguma, porque existia uma pessoa lá em frente, 1h e pouco antes, ele se assustou com a entrada de um policial militar fardado, ele se evadiu do local. Perfeito. Daí, 1h e tanto, vieram os tiros. Bom, essa é a denúncia mesmo da dona Sandra Cassaro, filha do prefeito assassinado em 1986, cujos mandantes desse crime só foram julgados 25 anos depois. Agora, após o julgamento, 3 condenados que estão foragidos, segundo a dona Sandra, estão ameaçando ela de morte. O caso já está com o governo já tem informações disso, a senhora está recebendo proteção, a senhora acha que a investigação da polícia está a contento, quer dizer, a polícia está agindo como deveria agir? Está, sim. Está. A senhora acha que está fazendo um trabalho correto? Está, sim. Eu tenho muito que agradecer ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança, doutor Newton, agradecer ao Tribunal de Justiça, doutor Pedro Rosa, que tem me dado muito apoio. A senhora está com medo de morrer, dona Sandra? Não, eu não tenho medo de morrer. O que nós queríamos era justiça, que a justiça triunfasse. Nós conseguimos que eles fossem julgados, condenados e presos. Então, 3 foragidos, vai me dizer que eles não estão presos. E a senhora tem certeza que as ameaças partem dessas pessoas? Eu não tenho dúvida. Obrigado pela presença, pela coragem de vir aqui à televisão, dar esse depoimento. A gente nem imagina a aflição que é o dia a dia da senhora. Como é que a senhora e a família da senhora estão vivendo depois de ter um pai assassinado, agora isso tudo ainda. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, porque é a oportunidade que a gente tem de falar em vida. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não faço mais programação de vida, porque você não sabe. Até o momento que acabar isso aí, porque eu tenho certeza que isso vai acabar. Isso vai passar. Não é possível. Tem que passar. Eu não tenho culpa de nada, quem tem culpa são eles. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui pedindo socorro, né? Porque a população, sabendo, eles apoiam a gente, entendeu? E fica mais fácil para a gente poder superar essa fase. É um pedido de socorro da dona Sandra Cassaro, cujo pai foi assassinado em 86, era prefeito de São Gabriel da Palha.
Os assassinos foram condenados, mas continuam as ameaças. Muito obrigado.